Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Tecendo Saber Express e hoje nós falaremos de um tema importante para a história da filosofia. Falaremos hoje daquele que é considerado o inaugurador do pensamento moderno, René Descartes, e o método cartesiano. Então já deixa aquele like e se inscreva em nosso canal. Na filosofia moderna, René Descartes é um marco fundamental. Ele renovou e sistematizou o pensamento, revolucionando a forma como a filosofia era concebida desde a Antiguidade e a Idade Média. Um questionamento central para os filósofos modernos passa a ser: o que o nosso conhecimento é capaz de alcançar e quais são os seus limites? Surgem então duas grandes tradições filosóficas: o racionalismo, liderado por Descartes, que defende a primazia da razão, e o empirismo, proposto por John Locke, que enfatiza o papel da experiência sensível na construção do conhecimento. René Descartes nasceu em 1596, na França, e ainda jovem foi educado por jesuítas. Após uma breve passagem pelo direito, dedicou-se ao estudo das ciências e buscou, por meio da dúvida metódica, encontrar uma base sólida e indubitável para o conhecimento. Ele propôs que tudo que pudesse ser questionado deveria ser suspenso e só aceitou como verdadeiro aquilo que resistisse à dúvida. Esse processo culminou na célebre conclusão: penso, logo existo, o famoso cogito ergo sum, onde ele estabelece a consciência de si mesmo como ponto de partida seguro para a filosofia. Com uma vida nômade, Descartes estudou diversos temas científicos e filosóficos, mantendo correspondências importantes com figuras como a Princesa Elizabeth da Boêmia e a Rainha Cristina da Suécia. Em suas principais obras, Discurso do Método e Meditações Metafísicas, ele estabeleceu os fundamentos do racionalismo moderno, defendendo que a razão é o caminho para o verdadeiro conhecimento e propondo uma nova abordagem para a filosofia e as ciências. Muito bem, mas o que seria essa dúvida metódica e o que ele chamou depois de o gênio maligno? René Descartes tinha um projeto filosófico ambicioso: reconstruir todo o saber sobre um fundamento seguro e indubitável. Para isso, ele desenvolveu um método de dúvida radical, conhecido como dúvida metódica. Esse método consistia em questionar tudo o que poderia ser duvidoso, descartando quaisquer crenças que pudessem, mesmo que minimamente, ser falsas. O objetivo era encontrar algo tão certo que resistisse a toda forma de dúvida. A primeira etapa da dúvida metódica envolvia questionar as percepções sensoriais, pois estas frequentemente nos enganam. Descartes, então, introduz o conceito de gênio maligno, uma entidade hipotética capaz de nos enganar sobre tudo, até mesmo sobre as verdades matemáticas. Esse gênio maligno seria tão poderoso que poderia nos fazer acreditar em uma realidade totalmente ilusória. A ideia do gênio maligno serve como ápice da dúvida, obrigando Descartes a questionar a própria existência e o que pode ser considerado verdadeiro. Mesmo diante dessa dúvida extrema, Descartes conclui que, ao duvidar, ele estava pensando, e esse ato de pensar prova a sua existência. Essa conclusão estabelece um fundamento seguro para o conhecimento, a partir do qual ele tenta reconstruir a certeza sobre o mundo e sobre a existência de Deus, que ele julga essencial para garantir que o mundo percebido seja real e não uma ilusão criada por um gênio maligno. Descartes buscava uma base sólida e indubitável para o conhecimento, algo que pudesse sustentar o edifício do saber com segurança e funcionar como um ponto arquimediano, uma referência ao matemático Arquimedes. Descartes estabelece regras claras para o seu método filosófico, começando com a clareza e a distinção. Para ele, qualquer ideia que tenha o mínimo traço de confusão ou ambiguidade deve ser considerada falsa, sendo que somente as ideias claras e distintas merecem ser aceitas. Essa primeira regra evita preconceitos, focando naquilo que a razão compreende com total transparência. A segunda regra propõe a divisão dos problemas em suas menores partes. Descartes defende que, ao decompor uma questão complexa, ela se torna mais fácil de entender e resolver. Esse processo de análise permite que as ideias maiores sejam reconduzidas ou reduzidas a conceitos simples, compreendidos de forma mais precisa. A terceira regra é ordenar os pensamentos, indo das ideias mais simples e fáceis para as mais complexas. Essa ordem progressiva ajuda a construir o entendimento de forma estruturada e lógica, evitando saltos que possam comprometer a clareza. Por fim,
A quarta regra é revisar todas as ideias, garantindo que nada seja omitido. A revisão é crucial para assegurar a completude e a consistência do conhecimento obtido, evitando dúvidas desnecessárias. Assim, Descartes avança em sua filosofia com uma distinção fundamental. Ele separa a realidade em duas substâncias principais: res cogitans, substância pensante, e res extensa, substância extensa. Essa divisão é conhecida como dualismo cartesiano e marca uma das bases de seu pensamento. Para Descartes, a substância pensante se refere à mente, ao pensamento e à consciência, sendo imaterial e independente do mundo físico. Já a substância extensa se refere ao mundo físico, aos corpos e às características mensuráveis do espaço. Essa divisão é inovadora, pois estabelece que a mente e o corpo possuem naturezas distintas e que cada uma opera sob leis diferentes. A consequência desse dualismo é a questão da interação entre mente e corpo. Descartes afirma que, embora distintas, a mente e o corpo podem interagir, e isso ocorre de maneira especial na glândula pineal, uma pequena estrutura no cérebro onde, segundo ele, a mente influencia o corpo e vice-versa. Esse ponto gerou muitas discussões e questionamentos entre os filósofos, pois a interação entre uma substância material, a mente, e uma substância material, o corpo, é um conceito complexo e desafiador. O dualismo cartesiano estabeleceu um marco no pensamento filosófico e influenciou profundamente a forma como se entende a relação entre o mental e o físico, abrindo caminho para novas investigações sobre a natureza da mente, da consciência e da realidade material. Essa distinção entre as substâncias pensante e extensa formou a base para debates filosóficos e científicos sobre o ser humano e o universo, que perduraram até os dias de hoje. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!